Bem, vamos começar o primeiro bloco do nosso Cadeira Cativa, conversando com o Expedito Leal, jornalista, que nos dá o prazer de conversar com todos nós e com você, amigo assinante, nesta noite ou em mais uma noite de sexta-feira. Expedito, é um prazer enorme te ter no programa. Estou aqui com as suas revistas já aqui engatilhadas para que a gente possa conversar, né? Revista da CLEP, a Gol em nova edição, a Gol, a primeira Gol que foi lançada, Gol Parazão. E eu queria começar conversando com você sobre isso. Por exemplo, nós temos aqui esta Gol aqui, que eu quero mostrar aqui para a câmera, tá? Essa foi a primeira edição, porque eu tenho essa outra aqui também, Expedito, que é essa Parazão Gorou, o zagueirão Rômulo, que era do Clube do Remo aqui, na capa da revista. Essas foram as primeiras, qual foi a primeira? Vamos começar falando disso aqui. E como surgiu a ideia, em uma época, vamos considerar, de pouca comunicação, pouco marketing esportivo inclusive, a coragem, a audácia, o empreendimento de criar uma revista paraense. Boa noite, Expedito, obrigado pela tua presença. Boa noite, Cecinho, boa noite, Valmir e Fernando Castro. Antes de mais nada, as minhas desculpas, eu normalmente tenho a voz ruim, mas agora com um problema de garganta, de anteontem para cá, eu agravei, mas espero que pelo menos me faça entender no transcorrer do programa. Você me pergunta como surgiu a Gol. Na verdade, a Gol, a primeira fase da revista Gol, que é essa vermelhinha que você segurou aí. Essa primeira aqui, essa, né? aqui. Essa é a primeira fase, em 1975. A revista não me pertencia. Ela era de 3 jornalistas da província do Pará, daquela época, jornal associado. O Euclides Chembra Bandeira, já falecido, o Emmanuel de Almeida, que era fotógrafo, também já falecido, e o atual editor-geral do Diário do Pará, o Guilherme Barra. Essa fase da revista, eu diria que foi a fase áurea da Gol, porque ela surgia justamente numa época em que o Clube do Remo praticamente que debutara em 1972 no Campeonato Nacional e estava numa boa fase em 1975. A Gol, que era uma revista semanal, tinha uma correspondência de público, sem dúvida nenhuma, das melhores. E, além do que, os 3, ou mais precisamente os 2 que dirigiam a revista, principalmente o Chembra, foi muito feliz na organização de uma equipe onde poucos eram os nomes, digamos assim, que atuavam na crônica esportiva, na mídia impressa. Ele recrutou gente de outros setores de jornal e deu certo, né? Um novo texto surgia com a Gol daquela época, com novos nomes no jornalismo paraense. O Antônio José Soares, que durante muito tempo foi editor da província do Pará, praticamente debutava naquela época no jornalismo. O Augusto Barata, que hoje é do Liberal, o nosso popular Baratão. Eu era o chefe de reportagem. O Raimundo Mário Sobral, pouca gente sabe, também escrevia na revista. E nós tínhamos ainda o companheiro Ronaldo Bandeira, o doutor Luiz Negrão, que hoje é juiz de direito, também escrevia. Enfim, nós tínhamos uma redação sólida e formada, sem dúvida nenhuma, pela grande maioria de gente recrutada de outros setores fora do jornalismo esportivo. Boa noite. Claro que, com o passar do tempo, né, a torcida paraense, a sociedade paraense, todos nós envolvidos com futebol, sentimos necessidade de um veículo de comunicação como é a revista. Eu penso que a revista é o melhor, né, dos veículos, porque o torcedor, a pessoa que está envolvida com o futebol, tem a oportunidade de guardar sempre a revista e quando vai manuseia até com uma certa saudade, porque são épocas de glória do futebol paraense. Eu lembro que no Rio de Janeiro tinha a revista dos esportes. Eu era bem garoto, era bem jovem e já meu pai comprava muito essa revista. E foi aí que essa revista, inclusive, eu reputo até que tenha sido um fator, né, que me aproximou muito com o futebol, me identificou muito com o futebol, porque toda semana ela estava na minha casa e era um veículo que eu estava sempre manuseando. Eu penso que, Leal, que demorou muito nós termos um veículo de comunicação que pudesse chegar à casa do torcedor, no mínimo uma vez por mês, trazendo todas as informações, não só do futebol, mas de outros esportes. Por que essa dificuldade tanto de se firmar
uma revista do futebol aqui em Belém? Olha, Fernando, esse é um fenômeno da mídia impressa nacional. Eu digo isso porque nos vários períodos em que existiram revistas semanais no Brasil, aconteceu um fato muito interessante. Só uma revista conseguia se firmar no mercado. Nós tivemos, por exemplo, eu cheguei a pegar em épocas bem recuadas, quando garoto, Esporte Ilustrado, era uma revista interessantíssima porque detalhava como eram os gols, principalmente do Campeonato Carioca, em termos gráficos, e conseguia, existindo em épocas mais recuadas, uma máquina assim, máquina fotográfica que conseguia fotografar, digamos, um gol em diversos lances simultâneos. Era bem interessante isso, né? Não havia o recurso que se tem hoje através da tecnologia, mas eu não sei se essas máquinas com o tempo caíram em desuso ou se elas se tornaram onerosas demais. A verdade é que elas desapareceram. Aí você fala na revista do esporte. Antes dela existia uma manchete esportiva, com uma boa tiragem, com uma boa correspondência de público, mas também, como eu estou falando, só uma. A manchete desapareceu, surgiu a revista do esporte, que a meu ver foi a que dominou maior parte, assim, o mercado de revista esportiva brasileiro. Depois a Placar também, que se tornou uma revista, sem dúvida nenhuma, eu diria, de todas as que eu conheci, pelo menos, aquela que eu reputo com mais qualidade técnica, com mais qualidade redacional, mas que também, não sei porquê, hoje não é mais semanal. E também chegou a sair numa época do Senado, né? Saiu um pouco, depois voltou a Placar, voltou. Isso, Me parece que ela ficou um tempo mais episódica, eventual, só quando surgiam grandes eventos que surgiam, é que ela reaparecia. E agora, se eu não me engano, nós temos a Mais Lance, ou coisa parecida, que é uma revista do próprio jornal Lance. Mas é um fenômeno, eu digo isso, por quê? Porque aqui se diz que é o país do futebol. Mas a gente não entende por quê. Não sei se pelo poder aquisitivo baixo do povo brasileiro. Eu, quando estive na Copa do Mundo de 98, tive a oportunidade na França de sair por lá, por vários países da Europa, e fiquei pasmo, por exemplo, de ver na Itália, no mínimo, umas 5 revistas semanais da melhor qualidade. Revistas esportivas da melhor qualidade. E você toca num assunto muito importante, Fernando, que essa questão, a meu ver, a mídia impressa, ela leva uma vantagem sobre a mídia eletrônica, a rádio e televisão. Ela pereniza o acontecimento, né? Exatamente. Ela consegue, isso que você está dizendo, que com o passar do tempo você vai lá, tira do fundo do baú e está tudo lá, o que ficou gravado, o que aconteceu, sem dúvida nenhuma. Você inclusive, isso que você está falando com o Fernando, por exemplo, eu vi o Fernando folheando aqui, nós temos aqui jogadores que a gente às vezes sempre fala aqui com as pessoas que vêm aqui, e que a parte mais jovem do esporte acaba não conhecendo. Então, por exemplo, a gente falou muito aqui, o Diabo Louro do Remo, o Roberto Diabo Louro, foi um dos grandes jogadores que veio aqui. Aí, é o que o Expedito está falando com o Fernando. Está aqui a foto do Diabo Louro, né? Do Roberto. É um pôster, né? É um pôster dele, quer dizer, hoje você não teria essa condição de mostrar a foto deles, a não ser através de uma revista como essa. Quer dizer, quem não conhecia o Roberto Diabo Louro, está aqui, estilo Doval do Flamengo, era mais ou menos assim. Isso já quase 25, sei lá, 30 anos, né? Mais ou menos. De que ano essa revista? Essa é de 75, 29 30 anos. Quase 30 anos, é verdade. Não seria o fato de uma divulgação, de uma equipe de marketing que saísse para a rua? Ou seria também o fato comercial, o empresariado não apoia, não investe, não faz o... Como é que é isso, Pedro? Eu vou falar porque ela tem um custo alto, ou não? Eu vou falar em termos locais. Eu tirei a Gol no mês passado, depois de anos e anos, né? 2 décadas praticamente desativada, eu reativei. E estou pensando se vou prosseguir. Porque o custo da revista, na verdade, é muito alto. Hoje o mercado publicitário se retrai muito. E a gente corre para onde? Para a verba oficial, a verba do governo do Estado, né? Nem sempre também quem detém o poder de decisão sobre verbas estaduais, por um motivo ou por outro que a gente também tem que entender, porque são vários os veículos, não é isso? O que é que acontece? A pessoa alega, a agência alega, o publicitário, o dono da empresa, que no momento o governo do Estado não está investindo nesse tipo de mídia quase que alternativa, aí fica difícil.
Pior, eu diria para vocês, é a rivalidade exacerbada que hoje existe entre Remo e Paysandu. Então, essa revista que foi lançada, e o Cecim pode mostrar no meio, que tem o pôster do Paysandu, da Bomboneira. Eu acabei de mostrar aqui a capa, quando você falava, eu mostrei a capa da nova revista Gol, relançamento da Gol. Correto. E eu quero mostrar aqui também isso que o Expedito está falando. Essa foto eu tive a maior dificuldade para conseguir, para colocar na revista Gol, né? Eu tentei direto com o jornal Olé de Buenos Aires e não consegui, e tive que me valer da agência Lance. A revista, a foto terminou custando caro. Aí o que acontece? O torcedor do Paysandu vê a revista, fica alegre porque no pôster está o seu time, na mesma hora rejeita a revista porque na contracapa tem um Remo. Isso que eu queria te então vamos mostrar enquanto eles conversam, pode mostrar aqui. Acaba te atrapalhando, Expedito, essa história de só temos 2 clubes aqui, né? Só temos o Remo e o Paysandu. Quer dizer, a proporção em que se tem um espaço de um, tem que dar para o outro, senão o torcedor acaba se aborrecendo. Você acha que se fossem, por exemplo, 4 clubes, mais ou menos, quer dizer, não se distribuiria melhor? De repente você faz uma revista, mas tem que ter essa preocupação, tem que ficar pisando em ovos, você mesmo falou. O torcedor olha do Paysandu, ficou feliz com o posto, mas atrás estava o escudo do Remo. E ele dizia, eu não levo esse tipo de coisa para casa, não levo. E queria, só não jogou fora porque tinha alguém para pegar ali. Isso complica a situação, né? Bom, eu diria que o torcedor paraense está precisando reciclar sua cultura em termos desse meio de divulgação que é a revista. Ou seja, eu até, um dia desse, nas minhas caminhadas na Praça Batista Campo, um amigo me dizia o seguinte: eu me queixava que tinha me decepcionado com o relançamento da revista e fazia o comparativo com as 2 épocas passadas. Até o irmão do Sérgio Noronha, o Rui Noronha, ele brincando dizia para mim: Expedito, tu esqueces que naquela época não existia a figura do secador. E que agora esse tal secador é um entrave, seja por parte do Remo, seja por parte do Paysandu. Por que eu digo isso? Eu cheguei em épocas que era torcedor, apenas torcedor, quando adolescente, e ia assistir jogo do Remo. Eu sou remista, não faço segredo disso para ninguém. E eu ia assistir jogo do Paysandu contra um time menor, não sei se o Ceci até recorda disso, e havia na Curuzu a arquibancada que dá para a Travessa do Chaco. Sabia-se que a torcida do Remo ia se alojar lá para torcer contra o Paysandu, mas ninguém apanhava, ninguém era apedrejado, ninguém era ameaçado de sua integridade física. Hoje não. Hoje, essa figura do secador, as pessoas desconfiam dentro da sua própria torcida que tem alguém infiltrado, que é contra e quer bater. Isso se alastrou, absurdo. Isso se alastrou de tal forma, é terrível, porque isso já não está só no campo, isso está na rua. Se passam 3 ou 4 torcedores do Remo ou do Paysandu e passa um do Remo ou do Paysandu, ou seja, um número menor, eles querem rasgar a camisa do outro, querem bater. Essa coisa está acontecendo nas ruas de Belém. Olha, chegamos ao cúmulo daquele jogador que estava no Remo, estava no Hotel Sagres, que era de Macapá, Sandro Macapá, que foi esfaqueado por integrantes de uma torcida do Paysandu. Chegamos a esse absurdo. Na esquina Pois é, temos que combater. Né? Barroso. Não é só o problema, viu, Valmir, que você me pergunta, atrapalha uma série de coisas, né? Atrapalha. Hoje, locutor não pode dizer na televisão se ele tem time, fica temeroso de uma vindita na rua, não é isso? A pessoa encontrar e por um motivo ou por outro. Não pode, não podemos chegar nesses absurdos, né? Não leva a nada. Eu acho até que a Tuna está mais isolada agora em função dessa rivalidade absurda que existe entre Remo e Paysandu. A Tuna está ficando para o escanteio, né? Não é isso? Estava ficando porque não consegue entrar. E a gente só vai dar valor para a Tuna no dia que a Tuna deixar de disputar o campeonato, o futebol paraense. Leal, ainda agora você falou que o torcedor precisava ou precisa se reciclar. É claro que a gente não vai esperar isso, pelo menos nem a longo prazo eu imagino que isso possa acontecer. Porque, veja bem, a violência que acontece hoje no futebol, ela é apenas uma extensão da violência que acontece na sociedade. A violência hoje está em todo mundo. Está nas ruas, está nos supermercados, está nas nossas casas, né? E, claro, não teria que estar, né? E acaba acontecendo nos campos de futebol, onde tem a concentração de muita gente, a concentração de pessoas, e, é claro, é um campo aí fértil para a violência. Enquanto isso não acontece, o que você poderia fazer para que essas revistas,
que eu reputo como um veículo de comunicação importante para a juventude, para os torcedores, porque essa revista pode ser guardada, como nós já frisamos aqui, depois revistas e folheadas, e enfim, até servindo até de veículo, né, de ponto de arquivo, né, de consulta. O que se poderia fazer? Não estaria faltando aí equipe na rua para vender a revista através de assinaturas? Porque eu tenho a impressão que muita gente, muitos torcedores, teriam condições de fazer assinatura e aí sim possibilitar a manutenção dessas revistas. Fernando, eu não gostaria de deixar morrer em mim essa vontade de fazer, como tentei agora ressurgir a revista Gol. Agora, eu nunca me considero herói do jornalismo e, sobretudo, se alguém possa pensar isso, uma coisa que eu preservo muito é o meu bolso. Eu não sou daqueles que vou ameaçar o meu orçamento familiar por causa de uma publicação. Você se lembra, o Valmir também deve lembrar, eu tive um programa de televisão com o Tavernar e o Edson Matoso e fiz questão de dizer onde é para o Tavernar. Tavernar, o programa vai até quando tiver patrocinador. No dia que não tiver mais patrocinador, ele acaba. Porque do meu bolso eu não tiro. Não tenho essas vaidades comigo, né? Seria uma coisa até assim, mesmo porque eu também não tenho mais idade para alimentar isso. Seria uma coisa assim, enquanto ninguém ganha nada, tá tudo bem. Tá tudo bem. Na hora que você começa a perder, não. Aí não tem sentido, né? Porque vai para o fundo do poço, sem dúvida nenhuma. E quando você vê, você está entrando no orçamento familiar. Quando você vê, você está entrando no patrimônio familiar, o que é pior. Isso aí não passa pela minha cabeça. Eu acho que, por exemplo, queria abrir aqui um parêntese para fazer um elogio à excelente publicação que o Paysandu fez através da Costa Guerreiro, dessa revista dele. É uma revista de uma preciosidade técnica, eu diria, né? Não sou expert no assunto, mas durante muito tempo já milito na mídia impressa. Uma revista excelente, um sucesso de venda, acho que até atrapalhou a minha, eu também. Acabou sendo concorrente? Acabou concorrente? Com certeza, né? Eu não digo, eu não nego isso. A outra revistinha que saiu também, revistinha aqui não vai no sentido depreciativo, a outra revista que saiu também com a campanha do Remo, também teve seu público. Bem, já estamos de volta e vamos para o segundo bloco do nosso Cadeira Cativa. Vamos ficar até às 9 da noite conversando com o Expedito Leal, mais um convidado muito especial das nossas noites de sextas-feiras. Das nossas noites de sexta-feira. Vamos lá, gente. Expedito, nós estamos falando de revista e tal. Por exemplo, essa revista Gol, que foi relançada agora, ela custa R$5. Muita reclamação com o preço de ingresso, campo, 15, 10 reais, 5 reais. Como é que você vê? Esse preço, na verdade, é uma adequação que vem em função dos custos da revista e, de repente, pode não ficar ao alcance do torcedor? Ou é um preço que, comercialmente, dá para o torcedor pagar? Sinceramente, assim, eu acho que é caro. É uma pena que eu tenha que colocar esse preço para ir para as bancas. E daí... ainda você tem uma qualidade, desculpa, você tem uma qualidade de revista, você vê que o papel é um papel de qualidade, a paginação é feita de qualidade. Isso custa dinheiro, é isso que você está querendo falar? Então, me antecipei? Isso. Desculpe, então, Expedito. Ela vai para a banca, ainda tem a comissão do dono da banca, é isso? Então, sem contar até o distribuidor, que eu faço distribuição direta. Mas eu acho que o ideal seria um preço de R$3, que eu não posso, infelizmente, fazer isso, sabe? Porque ela chega na banca já quase com o preço que a gráfica me cobra por exemplar. E daí, se eu não tiver correspondência na venda, se eu não tiver publicidade, eu vou pagar para tirar uma revista dessa, o que não é o caso, tá? Então, não é por aí. Para fazer um produto de qualidade, ele sai claro. Qual é a tiragem da revista? Olha, hoje eu me surpreendi, por exemplo, em saber que o Guilherme Guerreiro, com a revista do Paysandu, teve uma tiragem, talvez até recorde em Belém. Belém, você não vai acreditar. Quando você tira 2.000 revistas e consegue vender as 2.000 revistas, é uma proeza. E eu estou falando isso com sinceridade,
até se alguém de uma agência de publicidade estiver me ouvindo, vai dizer, pô, mas o Expedito está fazendo uma coisa que é antipublicitário, mas eu estou sendo honesto, né? Eu não vou chegar aqui para dizer que eu tiro 10 mil exemplares de revista Gol. Não tiro porque sairia muito caro, não tiro porque não venderia, não é por aí. Então, uma tiragem básica, ela fica numa faixa de 2 mil exemplares. Por exemplo, tem uma revista Gol do passado, em que o Remo se classificou jogando contra o Corinthians, é uma capa até toda azul marinho, eu tenho no meu arquivo, na minha coleção. Essa revista, eu quero acreditar, de todas as Gols, foi a que vendeu mais. Teve uma tiragem muito alta e vendeu tudo, né? Porque é preciso nós vermos também que em épocas passadas nós éramos semanais, certo. Agora já com o pleonasmo vicioso ou até a gozação. Semanal que sai toda semana mesmo, não é aquela semanal que às vezes sai mensal, quinzenal, ou quando Deus manda bom tempo. Não, ela era semanal, toda semana, às quartas-feiras, a revista estava nas bancas. Quem vai? O Valmir está folheando, o Valmir está se deliciando. Fazendo pose aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ô Leal, 2 mil exemplares não representa assim um número muito pequeno em função da quantidade de torcedores, por exemplo, que tem o Clube do Remo, que tem o Paysandu? Veja bem, o último jogo do Clube do Remo deu, salvo engano, 17 mil pessoas no Bainão. No Mangueirão dá 30 mil. Vamos partir do princípio que deu 17 mil pessoas no Bainão. O último jogo foi o 2-2, né? Contra o Santo André. Contra o Santo André. Pô, 17 mil. Eu tenho certeza que dentro do Bainão só tinham torcedores do Clube do Remo. Então eram 17 mil. Poxa, 2 mil exemplares na revista para ser vendido para a gama de torcedores, para a legião de torcedores que tem o Clube do Remo, não é uma tiragem muito baixa? Fernando, eu vou falar uma verdade para você, e essa é com a visão isenta, né? Você sabe que as camadas populares são essas camadas populares, vamos botar aí C, D e E, como hoje se classifica através da mídia. São essas camadas que sustentam o futebol. É um ledo engano, é um engano pueril alguém pensar que a classe rica vai para o campo. Não vai. A classe alta, ela é torcedora, claro, com as honrosas exceções que deve ter, ela é torcedora de poltrona, de ficar olhando para a televisão. Até compra o canal, opções, né? Compra o canal, né? Fechado e com certeza. Fica em casa no conforto. Então, esses 17, 30 mil, 50, 60 que o Paysandu levou na Libertadores, sem dúvida não são os heróis da periferia. São aqueles que às vezes, muitas vezes eu digo isso, falo com conhecimento de causa, porque no edifício onde eu tenho, no prédio onde eu tenho o escritório, e aqui não vai também essa citação como autopromoção.